Quem nunca acordou no meio da noite ou de manhã pensando, gente, mas que sonho foi esse? É um universo paralelo que a gente visita, né? Completamente misterioso. Totalmente. E é fascinante pensar nisso. Pois é. E hoje a nossa análise vai mergulhar fundo numa obra que, assim, tentou revolucionar o entendimento disso. A interpretação dos sonhos, do Sigmund Freud. Uma obra fundamental, sem dúvida. A ideia aqui é pegar alguns conceitos centrais, sabe? Uns exemplos que o próprio Freud usa no livro para a gente entender por que ele continua tão relevante. E para despertar a curiosidade, né? Para talvez entender um pouco dos nossos próprios sonhos. Exato. E vale lembrar, né? Isso não surgiu do nada. Freud levou anos pesquisando, se autoanalisando, atendendo pacientes. Sim, e o livro foi crescendo, ganhando novas edições, foi um trabalho em constante evolução. Bom, o ponto de partida dele já foi bem radical para a época. Certo, muito radical. Freud chegou dizendo: olha, sonhos não são lixo mental nem mensagem divina. São, na verdade, realizações disfarçadas de desejos. O que ia contra tudo, né? Praticamente tudo. A visão científica era que não significavam nada, ou antes disso, que eram profecias. Freud não. Ele disse: tem um sentido oculto aí. Uma lógica do inconsciente. E para chegar nesse sentido oculto, ele criou o conceito de trabalho do sonho, né? Isso, o Traumarbeit. São os mecanismos que a mente usa para pegar o desejo escondido, o pensamento latente. E transformar na história que a gente lembra, o conteúdo manifesto. Exatamente. E tem uns mecanismos bem interessantes aí. A condensação, por exemplo. Condensação. Parece complicado, mas a ideia é que várias coisas se juntam numa só. Isso, perfeito. É como se a mente pegasse várias ideias, ou pessoas, ou lembranças e pá, fundisse tudo numa imagem só. Tipo aquele exemplo dele, né? Do sonho em que uma figura era o tio Joseph e um amigo R ao mesmo tempo. Exatamente esse. Misturava características dos dois. A mente trata palavras, ideias como se fossem coisas mesmo, que dá pra juntar, misturar, até criar palavras novas no sonho. Que doido. E o outro mecanismo-chave que ele fala é o deslocamento. Como que é esse? Ah, o deslocamento é outra estratégia genial da mente. A emoção forte, a importância de um pensamento é transferida para um detalhe bobo no sonho. Tipo, o foco vai para algo que não parece importante. Isso. Aquela coisinha sem pé nem cabeça que ficou na sua memória do sonho pode, na verdade, estar carregando a energia de um desejo ou medo muito grande. Para enganar a censura, né? Aquela parte da mente que reprime certas coisas. Exatamente. É uma forma de driblar essa censura interna, que não deixa a gente encarar certos pensamentos de frente. Entendi. A mente é cheia de truques, então, mas... E o material? De onde vêm as peças para montar o sonho? Boa pergunta. Freud aponta várias fontes. Às vezes, coisas bem simples, tipo um barulho externo que entra no sonho. Ou uma sensação física, tipo sede, dor? Sim, ele conta o caso de uma paciente que estava com um aparelho gelado no rosto e sonhou que o tirava. Realizou o desejo ali, no sonho. Que interessante. Mas as fontes principais, para ele, eram os restos diurnos. Coisas que aconteceram no dia, né? Mesmo as banais. Isso, impressões recentes e, o mais importante, desejos inconscientes. Muitas vezes lá da infância, desejos reprimidos, recalcados. E é por isso que o sonho seria o guardião do sono. Porque ele pega essas perturbações e transforma em história para a gente não acordar. Exatamente essa função. Ele processa o incômodo para preservar o sono. Faz sentido. E aqueles sonhos que parecem universais. Os sonhos típicos. Sonhar que está nu em público, por exemplo. Ah, esse é clássico. Freud ligava isso à infância. Aquela fase em que a criança se exibe sem vergonha nenhuma, sabe? Tipo um paraíso perdido antes da vergonha social. É uma memória emocional daquela liberdade. Não que a pessoa queira ficar nua agora, mas é um eco daquela sensação. Entendi. E o sonho com a morte de pessoas queridas. Esse assusta muita gente. Sim, mas Freud dizia que raramente é um desejo atual. É mais provável que seja um eco de rivalidades infantis. Complexo de Édipo e tal. Exato. Aquela competição pela atenção dos pais é um desejo antigo, recalcado, não uma maldade presente. A interpretação precisa levar isso em conta. E o sonho de ser reprovado no exame. Eu já tive esse, anos depois da faculdade. Esse é muito comum.
E curioso, né? Freud achava que era, na verdade, um consolo. Um consolo? Como assim? A mente estaria dizendo algo como: calma com essa ansiedade de agora. Lembra aquele pavor do exame? Você passou por aquilo. Ah, tipo você já superou coisa pior. Exatamente. Quase um tapinha nas costas da própria psique. O mais incrível é como ele amarra tudo isso, né? Ele conecta os mecanismos do sonho, condensação, deslocamento, com a formação dos sintomas neuróticos. Sim, essa é uma das grandes sacadas. Ele percebeu que a linguagem dos sonhos, essa coisa simbólica, distorcida pela censura. É a mesma linguagem que a mente usa para criar um sintoma. Exatamente. Por isso a análise dos sonhos se tornou uma via tão importante na psicanálise. Entender o sonho ajuda a entender a neurose. A tal censura atua nos dois casos. Então, no fundo, a interpretação dos sonhos é tipo um manual de instruções para nossa própria mente. De certa forma, sim. Ou pelo menos um mapa inicial. A ideia central é que nada ali é por acaso. Mesmo o sonho mais absurdo tem uma lógica, um significado escondido ligado aos nossos desejos e conflitos. Isso. É um convite fascinante para a gente se explorar por dentro, né? Para entender essas camadas mais profundas. Totalmente. É quase impossível ler e não ficar pensando nos próprios sonhos depois. Sem dúvida. E aí fica a reflexão final, né? Se Freud tinha razão ao chamar os sonhos de a estrada real para o inconsciente. Que partes desconhecidas de nós mesmos, que medos, que desejos a gente poderia começar a descobrir se dessemos um pouco mais de atenção a eles. Talvez até relendo ou lendo pela primeira vez essa obra, né? O que será que a gente encontraria?